E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Enes e hoje eu estarei trazendo para vocês e ensinando como encontrar resultante de duas forças pela lei do paralelogramo. Hoje eu estarei trazendo uma questão do livro do Bill Johnston, de Mecânica Vetorial para Engenheiros. Eu espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem esse vídeo com todos os seus colegas que gostam de matemática, física, estão tendo essa disciplina na sua graduação, do curso de engenharia. Enfim, espero que vocês gostem e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então pessoal, agora a gente vai resolver aqui o nosso exercício. O exercício nos propõe duas forças que estão atuando sobre um parafuso, né? Eu peguei essa questão do livro B. Johnston, Estática Mecânica Vetorial para Engenheiros. Vocês podem dar uma olhada que tem essa questão lá no livro. Eu tenho duas forças que estão atuando sobre o parafuso aqui no ponto A, né? E a gente vai utilizar a lei do paralelogramo para resolver essa questão, para poder encontrar a resultante e sua devida inclinação em relação ao eixo X, né? A gente percebe que a força Q em relação ao eixo horizontal aqui, ela está com uma inclinação de 45 graus, né? 20 mais 25, e P a 20 graus de inclinação. Bom, pessoal, então vamos agora demonstrar como que funciona a lei do paralelogramo. A lei do paralelogramo funciona da seguinte maneira, né? Eu tenho meus dois vetores, né? Seria aquele meu vetor Q e aqui seria o meu vetor P. O que que diz a lei do paralelogramo? Eu pego cada vetor e projeto sobre o final do outro, e isso me forma um paralelograma. Aqui eu tenho o meu vetor P. Eu projeto ele todo sobre o final do meu vetor Q. Então seria mais ou menos assim, né? Tá meio fora de escala, mas aqui seria também o P de novo. E agora eu pego todo o módulo do Q, né? Ou seja, seu comprimento, e projeto sobre o vetor P, né? Ficaria algo mais ou menos assim, formando um paralelograma, né? Óbvio que está fora de escala aqui, mas o intuito é que vocês visualizem. E agora, partindo da origem entre os dois vetores até o final da diagonal do meu paralelogramo, assim eu tenho a minha força resultante R, né? Que eu vou chamar de R. E também consigo o ângulo θ entre os vetores, né? Então, diante disso, a gente agora vamos resolver o nosso problema, né? Com os valores reais para poder encontrar a nossa resultante e a sua respectiva inclinação em relação à origem, né? Pessoal, ao lado aqui eu já fiz o esboço de como ficaria o nosso paralelograma, né? Eu peguei aqui o meu vetor Q, o meu vetor P, formei um paralelograma, achei a resultante R, só que note que eu formei um ângulo entre esses dois vetores, que é um ângulo gama. Preciso descobrir quem é esse ângulo gama aqui, porque pela lei dos cossenos eu consigo encontrar essa resultante, né? Que é o que queremos, encontrar a resultante e também a sua inclinação, né? Note que ela já estava a 20 graus do eixo horizontal e a gente também vai precisar encontrar esse ângulozinho formado aqui, né? Que a sua inclinação seria 20 graus, mas esse ângulo formado aqui que eu vou chamar de alfa, chama de alfa, uma letra genérica qualquer, né? Chamar esse ângulo de alfa, né? A gente precisa encontrar esse ângulo alfa, somar com essa inclinação já de 20 graus, que vai dar a direção da minha força resultante, e encontrar a nossa resultante pela lei dos cossenos, né? Que a gente consegue encontrar. O que que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz que a minha resultante, né, que seria esse R, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos duas vezes ab vezes o cosseno de um ângulo A qualquer, que é o ângulo entre esses dois vetores, né? Esse A e B seria aqui o meu P e Q, né? E esse ângulo entre esses dois vetores é justamente esse ângulo gama aqui que eu tenho. Então preciso encontrar esse ângulo gama, preciso encontrar quem é meu R, preciso encontrar o meu alfa. Então a gente vai começar achando quem é o meu ângulo gama, beleza? Pessoal, para a gente encontrar esse ângulo gama é fácil. Basta a gente perceber que aqui eu tenho o meu vetor Q e aqui também eu tenho o meu vetor Q, devido à projeção para a gente ter formado o paralelograma. Só que a gente lembra que o vetor Q ele tem uma inclinação de 25 graus, né? Como aqui é o início do meu vetor Q, esse ângulo aqui também vai ser 25 graus, né? Esse ângulo aqui vai ser exatamente 25 graus. Assim como se eu traçasse qualquer reta paralela a essa, também teria uma inclinação de 25 graus, beleza? Bom, a gente sabe que agora aqui tem 25 graus e a gente acabou de formar um ângulo raso, né? Esse gama mais 25 graus tem que formar um ângulo de 180 graus. Então, gama mais 25 graus tem que ser igual 180 graus, né? Porque aqui formou uma meia volta, né? Ou seja, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, beleza? Então, o nosso gama é nada mais do que 180 graus
menos 25 graus, que isso é igual a 155 graus, beleza? A gente descobriu quem é gama. Agora a gente consegue encontrar, pela lei dos cossenos, quem é o nosso R, né? O nosso resultante, porque a gente precisava desse ângulo entre os dois vetores, né? Note que aqui eu tenho P, aqui tenho Q. Eu precisava desse ângulo entre os dois vetores. A gente agora conseguiu descobrir quem é o nosso gama. A gente pode aplicar a nossa lei dos cossenos, né? Quem é o nosso A e quem é o nosso B? O A seria o nosso P, nosso B seria o nosso Q, né? Esse cosseno de A é o cosseno desse ângulo gama, né? O cosseno de 155 graus. Então vamos aplicar essa fórmula, né? R ao quadrado é igual a, o A é P, o P tem uma intensidade de 40 newtons, beleza? Então vai ficar 40 ao quadrado, mais o Q, que seria o B, que é 60 ao quadrado, menos 2 vezes o 40 vezes o 60, vezes o cosseno de gama, que seria 155 graus. Beleza? Pessoal, após realizar esse cálculo aqui para encontrar a nossa resultante, eu cheguei aqui em 97,73. E agora que eu encontrei a minha resultante e eu sei o meu ângulo, preciso encontrar esse meu ângulo alfa aqui para somar com essa inclinação de 20 graus para a gente saber a direção da nossa força resultante entre esses dois vetores P e Q, beleza? Então vamos fazer isso, vamos desenhar aqui o triângulo formado aqui com a nossa resultante R de 97,73, aqui com o meu vetor Q e aqui com o meu vetor P, né? Eu tenho esse ângulo aqui de 155 graus, certo? 155 graus, eu quero o meu ângulo aqui de alfa. Aqui é o meu P, correto? Aqui é o meu P de 40 newtons e em cima é o meu Q. Então eu vou ter aqui, ó, meu P de 40 e o meu Q de 60, beleza? Pessoal, a gente quer descobrir esse ângulo alfa. A gente tem três lados de um triângulo e um ângulo. Que propriedade da trigonometria faz com que a gente ache esse ângulo alfa aqui? Vocês se lembram de alguma coisa? Existe sim essa propriedade, se chama lei dos senos. Lei dos senos. O que me diz essa lei dos senos? Bom, vou perder um pouquinho de tempo aqui para demonstrar para vocês. O conteúdo tem que ser enriquecido, beleza? Conhecimento nunca é demais. Então, eu tenho um triângulo aqui. O ângulo alfa qualquer, o ângulo teta qualquer, triângulo retângulo, né? Com a hipotenusa sendo h, aqui sendo x, aqui sendo y. O que me diz essa lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: quem é o meu seno de alfa? O seno de alfa é y sobre h, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Quem é o meu seno de teta? Meu seno de teta vai ser o cateto oposto a ele, x, sobre a hipotenusa que é h. A hipotenusa é igual para ambos, beleza? O que a gente pode fazer aqui agora é isolar o meu h, né? Então, isolando o meu h aqui neste primeiro caso, eu vou ter o seguinte: eu vou multiplicar por h em ambos os lados da igualdade. Eu vou ter que h seno de alfa é igual a y. Agora eu vou isolar meu h. Então, o meu h é igual a y sobre seno de alfa, beleza? Agora vamos isolar o h aqui embaixo também. Eu vou multiplicar por h em ambos os lados também. Então vai ficar h vezes o seno de θ igual a x. Isolando o meu h, eu vou ter que h é igual a x sobre seno de θ. É aí que está a magia dessa demonstração da lei dos senos. O que acabou de acontecer aqui, galera? A hipotenusa era igual para todos os casos aqui para a gente encontrar o seno, certo? Então, se meu h é igual a x sobre seno de θ e o meu h também é igual a y sobre seno de alfa, então o meu x sobre seno de θ é igual a y sobre seno de alfa. É daí que surge a lei dos senos, galera. A gente acabou demonstrando aqui para vocês, perdendo um pouquinho de tempo, mas agora vocês vão entender o porquê que funciona essa propriedade aqui. Porque agora, ciente disso, a gente consegue resolver essa situação aqui para a gente encontrar o nosso ângulo alfa. Como que a gente encontra o nosso ângulo alfa? A gente sabe que o 60, que é quem está oposto ao ângulo alfa, 60
sobre o seno de alfa vai ser igual a quem? A 97,73 sobre o seno de 155, galera. Pela lei dos senos, a gente resolve essa charada, beleza? Por isso que eu demonstrei para vocês. Ciente disso, a gente pode resolver essas continhas e a gente vai chegar aqui. Nosso alfa é igual aproximadamente... A gente chega que o nosso alfa é aproximadamente 15,04 graus, beleza? A gente encontrou o nosso alfa. Foi resolvido o nosso problema? Não. Por quê? Porque tem tanto a inclinação aqui de 20 graus quanto essa inclinação do nosso alfa, né? A soma desses dois ângulos é a inclinação real da nossa força resultante que a gente encontrou. Então, o nosso ângulo final, né? Vamos colocar θF aqui como um ângulo final, vai ser 20 mais alfa. Só que quem é alfa? Alfa é 15,04, né? Então vai ser 20 graus mais 15,04 graus. Nosso θF aqui é igual a 35,04 graus. Beleza, galera? Então, pessoal, a gente conseguiu encontrar a resultante, a gente conseguiu encontrar a inclinação a qual ela estava em relação ao nosso eixo horizontal, beleza? Essa foi uma questão bem um pouco mais trabalhosa, né? Eu quis também dar uma detalhada a mais, demonstrar algumas coisas para que o conteúdo pudesse ficar um pouco mais enriquecido, né? A gente precisa bastante de trigonometria para lidar com essa decomposição de vetores, lidar com a lei do paralelograma, lei do cosseno, lei dos senos, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Continuem se inscrevendo, dando like, comentando, né, nos vídeos, e eu estarei sempre trazendo conteúdos para vocês. Breve mais conteúdos novos, enfim. Espero que vocês continuem dando essa força aí, acompanhando o canal, continuem dando o feedback de vocês, valeu? Fiquem com Deus, galera, bons estudos e até a próxima!